Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, feriadão vindo aí, espero que você aproveite demais, sem Vasco entrando dentro de campo, então é só lazer, só tranquilidade, tranquilo? Rapaziada, vamos lá falar sobre futebol, principalmente falar sobre o Vasco, né? Vou começar trazendo uma opinião sobre um cara bastante conhecido aí na internet, não gosto dele, mas ele falou um pouquinho sobre futebol e ele citou o Vasco, né? Vou falar um pouco sobre o Felipe Neto, que ele foi no podcast do Podpah, e vamos lá. Ele falou o seguinte: o Vasco agora está sofrendo um pouco mais porque a 777 não tem cara, não tem paixão envolvida, é business, somente business. Futebol não funciona quando é somente business. Vamos lá contextualizar, né? Eu acho que ele fala muito em questão da cara, é o John Textor, né? O John Textor, que é o dono do Botafogo, é dono de outros clubes também, é um cara que é apaixonado por futebol. E ele coloca que talvez muito pelo Botafogo ser líder do campeonato, está vivendo um momento bom, seja por esse cara ser um apaixonado pelo que ele faz, né? Cara, eu já vou começar falando que eu discordo dele. E se vocês quiserem, vocês podem escrever a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acham? O Vasco deveria ter sido vendido por um cara único, centralizado, sabe? Mas eu discordo dele, cara. Eu acho que no futebol vitorioso ele é formado por várias pessoas. Várias pessoas. E eu vou falar um pouquinho sobre o Botafogo, né? Já que ele citou o Vasco. Cara, o Botafogo, hoje, ele é líder do campeonato com vários jogadores desconhecidos. Até pouco tempo atrás. Hoje em dia, o brasileiro conhece no geral, né? Ninguém falava de Tiquinho, ninguém falava de Vitor Sá. E será que foi o John Textor, o dono do Botafogo, que olhou para esses jogadores ali e falou, não, vou contratar esse jogador, vou contratar aquele ali? Não, não foi, cara. Eu tenho certeza que a comissão, os scouters que o John Textor contratou, eles localizaram esses jogadores e eles sinalizaram pro Botafogo comprar, sabe? Então, contextualizando para vocês, eu acho que um time vitorioso, cara, ele é formado por várias pessoas. Várias pessoas. E tem que ser bons profissionais trabalhando em conjunto. Jogadores, sabe? Envolve tudo, cara. A parte financeira, envolve business também. Então eu acho que o Felipe Neto, ele tá muito errado nessa opinião dele, sabe? A gente pega o próprio Vasco. O Vasco, no meu ponto de vista, falhou muito por incompetência. Por incompetência. Porque o projeto que foi feito pelo Paulo Brax foi mal executado. Contratou muitos jogadores, vamos dizer assim, inexperientes pra talvez a carga do Vasco. Porque, cara, pra você jogar no Vasco é muito difícil por tudo que a gente viveu nos últimos tempos. Então talvez os jogadores que chegaram ali na primeira janela, eles não tinham essa carga. Principalmente o nosso antigo atacante, o Pedro Raul. Pedro Raul sentiu demais, cara. Demais. O cara chegou no momento que ele tava em depressão. Após aquele pênalti que ele perdeu contra o ABC, sabe? Então, aí no segundo turno a gente trouxe alguns jogadores experientes, como o Verratti, como o Medel, o Maicon. Então trouxe uma carga, vamos dizer assim, as costas do Vasco ficou mais larga para suportar esse momento. Então é isso que eu quero dizer para vocês. O profissional que o Vasco contratou, que a 77 contratou, ele errou, entendeu? Então um braço ali do Vasco estava muito frágil. E a gente tem outros braços também. A gente tem a parte técnica também. O Barbieri que errava demais. E graças a Deus chegou o Ramon Dias, que é um cara sólido. Entendeu? O Paulo Brax, ele conseguiu se reinventar ali como profissional, mas muito tarde. Talvez isso pode prejudicar, até trazer um rebaixamento pra gente. Então é isso que eu quero dizer pra vocês, cara. Eu discordo da opinião de Felipe Neto. Eu acho que não existe isso de paixão. Se fosse assim, cara, na época que a gente era associativo, talvez o Jorge Salgado ame muito o Vasco. O Campelo ame muito o Vasco. O Roberto Dinamite amava muito o Vasco, o Eurico Miranda amava muito o Vasco. E por que essa paixão deles não trouxe a gente pra grandes títulos? Não, a gente só vivia de rebaixamento. Então o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: o futebol, ele envolve várias coisas. Pra você ter um futebol vitorioso, são várias e várias coisas, sabe? Não é um ponto centralizado. Inclusive, o Felipe Neto, ele esqueceu de comentar que um dos times do John Textor, que é o Lyon, é o penúltimo colocado na tabela do campeonato francês. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. Ué, cadê a paixão do cara lá com outro time Lyon? Quando você tá nas cabeças, cara, você começa a inventar algumas coisas. E, tipo, eu não tenho nem prioridade pra falar isso, que eu nem sei o que é um Vasco vitorioso. Mas eu espero muito que eu não entre nessas paranoias se um dia isso acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer, sabe? Vasco lá em cima sendo campeão, vou ficar inventando coisa aqui. Não, cara, calma, pé no chão. Futebol é simples. Futebol ali são vários funcionários, vários colaboradores, que se eles trabalharem bem em equipe, o time vai ser vitorioso. E no Vasco a gente tem prova clara disso. Erraram demais. Então é mais ou menos isso. Vamos partir pro próximo assunto, né? Falar agora só sobre o Vasco mesmo, né? Saiu o craque do Brasileirão do mês passado, do mês de setembro, e foi eleito o Pablo Verratti
Não é de se espantar, é um jogador absurdo, chegou no Vasco, já no primeiro jogo metendo gol, sabe? E nesse mês de setembro ele teve 4 jogos, 4 gols e 1 assistência. É um absurdo. Tenho certeza que se o Pablo Verratti tivesse no Vasco desde o começo do Campeonato Brasileiro, ele seria o artilheiro do campeonato, porque lá no Campeonato Argentino ele ainda é um dos artilheiros do Campeonato Argentino, mesmo ele tendo saído de lá. Então é um jogador que merece, realmente merece. A regularidade dele pra mim vem bem alta. Eu até esqueci de comentar isso. Eu acho que o Verratti contra o Santos, ele fez um bom jogo, talvez ele não tenha feito um jogo melhor porque os pontas não jogaram bem, Peck não jogou bem, Marlon Gomes não jogou bem. No último jogo também contra o São Paulo, vi um Verratti que, cara, ele procura demais, mas aqui o centroavante, o 9, ele depende demais de quem tá do lado. O centroavante, ele não é aquele cara que ele pega a bola, ele puxa, não. Ele muitas vezes espera um cruzamento, espera uma boa oportunidade e ele não recebeu isso contra o São Paulo. Então acho que o Verratti, cara, a regularidade dele consegue ser ainda maior que o Paulinho Paulo. Paulinho Paulo que vem de 2 jogos bem mais ou menos, sabe? Então eu acho que é totalmente merecido, cara. Meus parabéns para o nosso centroavante, né? 1 milhão de vezes melhor que o Pedro Raul, né? Rapaziada, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Medel, né? O nosso pitbull, que está na seleção chilena. Antes de eu falar sobre o principal em relação a ele, vou entrar um pouquinho em bastidores, né? Vai passar aí na tela para vocês. O Medel, que tatuou os clubes no qual atuou ao longo da carreira. Obviamente o Vasco está presente, como vocês podem ver aí. Cara, eu acho isso muito da hora. A gente vê muito... os jogadores que vêm pra cá, principalmente os estrangeiros, se identificam demais com o Vasco, né? E a prova disso, vocês podem ver aí também, que vai estar passando pra vocês agora, é o Guarim, né? Guarim que passou por aqui. Cara, eu gostava muito do Guarim. Apesar dele ter jogado pouco, eu gostava muito do Guarim. Gostava muito do Guarim mesmo. Ele tatuou também, né? A Cruz de Malta. Vocês estão vendo aí. Então, cara, eu acho isso muito da hora. A identificação que os jogadores estrangeiros têm com a gente, cara, eu acho isso muito maneiro. Os jogadores brasileiros também, cara, muitos passam por aqui, nem fica muito tempo, mas criam identificação com o Vasco, cara. Não sei o que esse clube tem. Porque, tipo, é tanto perrengue que a gente passa dentro de campo, mas parece que fora de campo, nos bastidores, lá no CT, parece que é um clima tão bom. Eu já vi vários jogadores falando muito bem, eu adorei jogar no Vasco. Ai, cara, tipo, eu fico pensando, por que a gente não ganha, cara? Por que a gente não ganha, cara? Então, galera, é complicado. Mas agora falando sério sobre o Medel, né? O Medel, ele, se tomar mais um cartão amarelo nas eliminatórias, ele vai estar suspenso, e isso é muito importante. Isso é muito importante, vou explicar pra vocês. O Chile do Medel vai enfrentar o Peru amanhã, dia 12, e vai enfrentar a Venezuela no dia 17. São os 2 jogos, né, dessa parada FIFA. O Vasco enfrenta o Fortaleza no dia 18. Ou seja, um dia após o Chile enfrentar a Venezuela. E o jogo vai ser às 6 horas da noite. Provavelmente, o Medel não vai conseguir jogar esse jogo contra o Fortaleza, se ele jogar esse jogo contra a Venezuela. Mas se ele tomar... Por quê? Eu acho que vai ficar muito desgastante pra ele, cara. Ele pode até jogar, mas vai ser aos trancos e barrancos, no meu ponto de vista. E a gente lembra que o Medel, se não me engano, já tem 36 anos. Então, cara, o que a gente torce? Pra ele tomar um cartão amarelo contra o Peru, amanhã, entendeu? Aí ele vai voltar automaticamente pro Brasil, porque ele não vai poder jogar o próximo jogo. E ele joga contra o Fortaleza descansado. Então, cara, eu espero muito que ele tenha ali na cabeça dele essa mentalidade. Tipo, talvez a seleção do Chile não esteja num momento tão decisivo assim, sabe? Então, cara, toma um cartão amarelo amanhã. A gente sabe que isso é muito possível, né? Que o Medel, ele tem umas chegadas ali, uns carrinhos. Então seria muito positivo pra gente. Ele ser suspenso pro jogo contra a Venezuela e ele vem aqui pro Rio de Janeiro e entrar relaxado no dia 18 contra o Fortaleza, que vai ser uma decisão. Vai ser uma decisão para o torcedor vascaíno. Galera, pra gente entrar na reta final... Vou pegar mais uma opinião sobre uma pessoa que não é ligada ao Vasco, mas eu acho que isso também pode se tornar uma discussão pro torcedor vascaíno. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, né? Acho que todo mundo conhece. Tá aí na tela pra vocês, todo mundo conhece. Critica as torcidas organizadas. Ela disse o seguinte agora há pouco, hoje de tarde. Essas torcidas organizadas não construíram nada. Eles são casos de polícia. Essas pessoas são o grande câncer do futebol brasileiro. Rapaziada, o que vocês acham sobre torcida organizada? Eu vou emitir minha opinião pra vocês de torcedor que frequentei muito estádio na minha vida, muito São Januário, fui muito em São Januário, fui muito em Maracanã, em clássico, jogo chapa quente, jogo tranquilo. E, cara, minha opinião é a seguinte, formada hoje, cara. Eu acho que torcidas organizadas, elas têm sim que existir, mas a gente tem que, como eu posso dizer, algumas têm que ser afastadas. Minha experiência pra vocês. Cara, ali no período de 2016 a 2019, eu fui muito em jogos do Vasco nessa época. A torcida que estava de frente na arquibancada
de São Januário era a GDA, Guerreiros da Almirante. É uma torcida barra brava, é uma torcida muito na pegada argentina. E cara, assistir jogo dentro da GDA é muito gostoso. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. É muito gostoso. Porque é aquela torcida, cara, que canta, é a bateria ali, é aqueles instrumentos mais argentinos, eu não sei qual o nome, que tipo tem um bumbo aqui, sabe? Eu não sei dizer pra vocês. Mas, cara, dava prazer. Dava prazer. E nesses momentos que a Força Jovem do Vasco, que é a principal torcida do Vasco, que é a maior torcida do Vasco, né? Ela ficava nesse vai ou volta, vai ou volta. Aí nos jogos, eu tive muito essa experiência. Nos jogos com a GDA era fantástico. Nos jogos com a Força Jovem do Vasco, cara, eu já não achava tão fantástico. Eu já não achava a bateria tão empolgante. Minha opinião. As músicas que a Força Jovem canta são muito músicas de... Pô, o Vasco tá jogando contra o Grêmio. Os caras estão cantando música. Vamos pegar a torcida do Flamengo, vamos fazer aquilo. Vamos pegar a torcida do Fluminense, vamos fazer aquilo. A torcida do São Paulo. Cara, isso me irritava demais. Amigos próximos meus sabem que eu falava isso na época. Sabe? Então, cara, eu acho que esse lado de guerra, de torcida organizada, cara, eu acho que não faz bem para o clube. Eu acho que deixa o torcedor mais irritado, sabe? Talvez mais do que deveria ficar, sabe? Porque a organizada, parece que muitas das vezes ela coloca essa rivalidade na frente do jogo que a gente tá jogando. Como eu dei exemplo pra vocês, às vezes a gente tava jogando, tipo, contra o Grêmio, a gente tava perdendo de 1-0 pro Grêmio. Os caras na arquibancada cantando música contra o Flamengo, sei lá, e a gente já fica preocupado, caraca, o Flamengo tá melhor que o Vasco, o Flamengo tá ganhando tudo. Isso aqui, mano, tua cabeça vai... Não, com a GDA não. A torcida barra brava, mano, é só apoiando o time. Vamos, vamos, meu Vasco. Hoje eu vim te apoiar para te ver campeão, para te ver ganhar. Vamos, com os loucos da saída 3. Vasco é minha alegria. Pô, cara, é bom demais, cara. É bom demais. Então, minha experiência de arquibancada que eu compartilho com vocês, sabe? Torcidas barra brava, torcidas que apoiam o time, pra mim é válido, cara. Agora esse negócio de torcida que briga, infelizmente a Força Jovem, a gente sabe, não tô dizendo todos, que muitas das vezes está presente nessas confusões, né? Eu cansei disso. Eu cansei disso. Sinceramente, eu cansei disso. A gente já sabe que no último jogo após o São Paulo teve uma confusão. Não tô dizendo que foi... Eu não sei o que aconteceu, mas infelizmente um torcedor da Força Jovem veio a falecer, né? Mas... Um membro da Força Jovem, aparentemente, que tava com a camisa. Eu não tenho certeza de nada, mas foi o que saiu na mídia, né? Então, cara, minha opinião hoje é essa. Torcidas de briga, acabou. Cansei, cara. Cansei. Se eu pudesse, pra mim, essas torcidas eram mais afastadas possíveis. E as torcidas de paixão, de amor, compartilhar as barra bravas, que elas tivessem mais poder ainda. Porque, cara... É uma opinião também que eu tenho, eu tava até conversando com a minha esposa um dia desses aí. É uma opinião que eu tenho também. Eu acho que a gente leva o futebol de uma maneira muito agressiva. Futebol é maneiro, eu amo o Vasco demais. Mas talvez a gente tenha que, diminuir um pouco a sede. Tá? A gente leva pro vida ou morte. Se o Vasco perder é morte, se o Vasco ganhar é vida. Calma. Então eu acho que eu consegui explicar pra vocês. Rapaziada, pô, muito obrigado a todos vocês que me acompanham aqui. O canal, eu vou compartilhar agora, poucas pessoas devem ter ficado agora até o final, mas, cara, o canal aqui, ele oscila demais, não sei quem presta atenção nisso, oscila demais em questão de visualizações, em questão disso, aquilo, mas, rapaziada, eu vou continuar fazendo vídeo de Vasco e eu tô bem com isso, cara. Eu tô bem, tô me sentindo bem, que hoje em dia eu consigo fazer. Antigamente eu vou ficar muito preso em falar. Eu tenho que falar assim, não, cara, hoje eu tô relaxadão, mano. Trazendo vídeo pra vocês, trazendo minha opinião. Se tiver uma pessoa me assistindo, muito obrigado, cara. Você que tá me assistindo até agora nesse momento. Eu quero tá assim, o canal tem que ser assim. Então, rapaziada, mais ou menos isso. O vídeo tá longo pra caramba, eu tenho que terminar, porque senão ninguém assiste mesmo. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço e é nóis. Se inscreve aí no canal se não for inscrito, hein? Valeu, tamo junto, é nóis.